Em nome da Pró-Reitoria de Extensão da Universidade Federal da Paraíba, do Centro de Ciências Sociais Aplicadas, do Departamento de Gestão Pública e dos integrantes do projeto de extensão, Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, Subsídios a Municípios da Paraíba, quero dar as boas-vindas à professora e doutoranda Solange Fátima de Oliveira Cruz, que gentilmente aceitou o convite para participar dessa entrevista sobre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos. Essa entrevista é uma das atividades do projeto de extensão Planejamento e Gestão da Política de Resíduos Sólidos Urbanos, Subsídios a Municípios da Paraíba. O projeto tem o objetivo de prover subsídios aos gestores públicos de municípios das regiões metropolitanas de João Pessoa e do Vale do Mamanguape, na Paraíba, visando o fortalecimento do planejamento e da gestão integrada de resíduos sólidos urbanos. Aqui, além de mim, Glenda Dantas, tem mais dois integrantes do projeto, a professora doutora Catarina Lacerda e o graduando em Engenharia Ambiental, Lucas Passos. Bom, pessoal, parece ser inegável a estreita relação existente entre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos. Mesmo assim, ainda precisamos estabelecer e avançar em formas mais concretas e inovadoras para a efetivação dos marcos regulatórios nessas duas áreas, sobretudo a partir da instituição da Política Nacional dos Resíduos Sólidos em 2010. Não é mera retórica que a problemática ambiental relacionada a questões econômicas, sociais, culturais, territoriais, políticas e institucionais vem se agravando nos municípios, sobretudo nos de grande porte. Isso exige dos atores, estatais e não estatais, um conjunto de esforços no sentido de evitar, reduzir e ou mitigar os efeitos daquela problemática. E na entrevista de hoje, o vasto conhecimento e experiência da nossa convidada contribuirá indiscutivelmente para que atores estatais, em particular os municípios e não estatais, possam ampliar o seu conhecimento acerca da relação entre educação ambiental e gestão de resíduos sólidos. Na sequência, repasso a palavra para o extensionista Lucas Passos, que, juntamente com a professora Catarina Lacerda, conduzirão a nossa entrevista. Uma vez mais, agradeço à professora Solange Cruz pela presença. Olá, pessoal. Gostaria de dar as boas-vindas à professora Solange e agradecê-la pela sua presença e por ter aceitado participar da nossa conversa. E agora eu passo a palavra para a professora Catarina, que vai apresentá-la e dará início às perguntas que guiarão nossa conversa. Olá a todos, bem-vindos, bem-vindas. Agradecemos novamente a presença da Solange Cruz, que aceitou nosso convite para a participação da entrevista do nosso projeto de extensão sobre gestão de resíduos sólidos urbanos. A Solange Cruz é bióloga, doutoranda em estudos de cultura contemporânea, mestre em ecologia e conservação da biodiversidade. Foi professora e coordenadora de graduação e pós-graduação. Foi coordenadora de Educação Ambiental e de Gestão de Resíduos Sólidos na Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Mato Grosso, sendo servidora aposentada desse órgão. É pesquisadora nas áreas de Ecologia de Comunidades, Ciências Ambientais, Gestão Ambiental e Resíduos Sólidos. Atualmente, atua como consultora na Fundação Unicelva, ligada ao FMT, na elaboração do Plano Estadual de Resíduos Sólidos do Estado do Mato Grosso. Eu vou dizer boa tarde a todos, porque aqui ainda é boa tarde, né? Aqui em Cuiabá, Mato Grosso. Primeiramente, eu agradeço a vocês, a coordenação do projeto, a vocês, professores, em especial o Lucas, que foi assim, bastante persistente aqui, e parabéns ao trabalho por ter estudantes participando da construção de um documento, de uma política tão importante para o Estado, né? Não só a política pública na área de resíduos, mas também com a inserção
de alunos e cumprindo realmente o papel da universidade na construção, né, desse trabalho no Estado. Então, parabéns a todos e muito obrigada pelo convite. Então, Solange, nós passamos às nossas perguntas. E a primeira pergunta que gostaríamos de fazer é, na sua visão, qual a importância, as potencialidades e os desafios da educação ambiental para a implementação da política de resíduos sólidos nos municípios? A minha experiência aqui no estado de Mato Grosso, vocês já viram pelo meu sotaque, que eu sou do Rio, né? Eu moro aqui em Mato Grosso há 30 e poucos anos. Eu vim a Mato Grosso a trabalho e acabei ficando por aqui, me apaixonando pelo estado e ficando por aqui. Bom, eu trabalhei, então, como servidora pública na Secretaria de Estado do Meio Ambiente, como servidora concursada, e lá eu tive a oportunidade de estar em vários setores, com destaque o setor de educação ambiental e a área também técnica de resíduos sólidos e a área de construção de programas e projetos para o estado de Mato Grosso. Então, isso me deu, assim, vamos dizer assim, uma base para vivenciar essas etapas, né, do trabalho de construção da política. E, nesse tempo, grande parte desses 30 anos, quer dizer, 20 e poucos anos, foram de construção da política de gestão ambiental, de gestão ambiental no estado de Mato Grosso. Então, construção de elaboração de leis, elaboração de normas, de instruções normativas, nós fomos construindo com o carro andando. Eu acredito que em outros estados sejam da mesma maneira, né? O estado de Mato Grosso possui a política estadual de resíduos sólidos desde 2002, sendo que a lei federal foi publicada em 2010, e nessa época nós já atuávamos nessa área, sempre pensando em educação ambiental e gestão de resíduos sólidos. Tivemos a experiência de ver que a gestão de resíduos sólidos não caminha se nós não tivermos um trabalho forte, sólido de educação ambiental, no pensamento de que, na medida em que a área de gestão ambiental ela evolui, ela vai vamos dizer assim, se resolvendo no Estado, nós também íamos adaptando as nossas metodologias em educação ambiental para atender essa área de resíduos sólidos. Então, nós tivemos um momento iniciando nas escolas, depois comunidade, meios de comunicação, e também fomos para as empresas, com uma educação ambiental aplicada, vamos dizer assim, ao chão de fábrica. Uma educação ambiental na qual nós estudávamos o empreendimento, a atividade desenvolvida, o tipo, o porte, a localidade, para que nós adequássemos o nosso conteúdo para que ele tivesse aplicabilidade dentro daquela, vamos dizer, daquela indústria. Então, nós tínhamos ali, então, que desenvolver um trabalho de educação ambiental para adultos, né, na qual o adulto não tem tempo também para ficar se dedicando muito, enfim, vocabulários, interesses são outros, e assim nós fomos vendo que
a construção de um plano, por exemplo, de resíduos sólidos, de uma atividade ou de um empreendimento, tinha sempre que começar pelo chão da fábrica. Ou seja, nós irmos também com os estagiários, com a nossa equipe, que é multiprofissional, conhecer a fábrica, conversar com os funcionários, com os trabalhadores, para que eles compreendessem e se sentissem como parte daquele trabalho, como parte, se vissem nesse documento que era construído dentro daquelas empresas. Então, hoje nós vemos que esse trabalho ele inicia bem, mas ele precisa ter sempre a continuidade. Então, a formação, por isso que eu chamei a atenção, me deixou muito contente a participação de estudantes no projeto, porque ele precisa ser permanente, precisa ser contínuo. Nós já tivemos experiência de treinarmos nos municípios quanto ao licenciamento ambiental, porque não é só conhecer a atividade, saber como ela funciona, né? Mas é preciso também que essas atividades que possuem ou que vão possuir sistemas de tratamento saibam como que é o licenciamento ambiental. Então, nós demos treinamentos na área de resíduos, sempre com interface com a educação ambiental, e dentro da SEMA, para outros setores da SEMA, que licenciam outros tipos de atividade. Por quê? Porque é preciso acompanhar os planos de gerenciamento das atividades licenciadas para que eles deem suporte também à concretização do plano municipal ou do plano, vamos dizer assim, intermunicipal. Em que sentido? Porque a gente pensa normalmente em resíduo urbano, aquele resíduo que vem das casas, né, das residências, do comércio, de varrição, mas nós temos muitos outros resíduos que são considerados, vamos dizer assim, resíduos domésticos, né? Que eles precisam, que têm as características de resíduos domésticos, que vêm da indústria, que vêm, enfim, de outras atividades. Então, é preciso que, nesses planos de gerenciamento desses empreendimentos, se considere também o planejamento desse gerenciamento de resíduos, seguindo a hierarquização nesse tratamento, ou seja, não produzir, pensar antes da produção, o que vai ser produzido, tentar ter menos resíduo, o que não foi evitado, não foi possível evitar, tentar caminhar para a reutilização ou a reciclagem desse resíduo, ou a compostagem, né? Antes de se levar para uma disposição final, antes dessa indústria, por exemplo, botar na porta e o carro da prefeitura levar. E isso ocorre também dentro dos estabelecimentos de saúde, né? Os hospitais, por exemplo, tinham uma quantidade imensa para gerenciar, quantidade imensa de resíduos para gerenciar, sendo que aquele resíduo, nem todo resíduo ali precisaria ser tratado como resíduo de serviço de saúde, desde que ele fosse, vamos dizer assim, segregado na fonte. Mas na hora que misturou, contaminou, então vira tudo resíduo de serviço de saúde.
E aí nós nos articulamos com outras secretarias, com a Secretaria de Saúde, com a Secretaria de Educação, com a Secretaria de Assistência Social também, enfim. Agora, uma coisa que nós não conseguimos implantar bem aqui no Estado foi um comitê, e que nós estamos propondo agora na elaboração do plano estadual, é o Comitê de Governança de Resíduos Sólidos no Estado, que esse comitê tenha membros de várias secretarias e que isso seja passado para os municípios, essa visão seja passada para os municípios, para que eles, dentro da sua esfera, possam ter também, vamos dizer assim, esse comitê ou essa comissão de governança do trabalho. Porque a área de resíduos sólidos ela é muito ampla, né? Ampla no sentido, inclusive, da questão dos catadores, né? A política federal, a política nacional de resíduos sólidos, ela menciona mais de 10 vezes, se eu não me engano, 14 ou 15 vezes, catadores. Então, nós temos que dar bastante atenção a essas pessoas, né? A esses seres humanos, que me parece, e aí é um termo que eu tenho usado aqui, e que me levou, inclusive, ao doutorado, a escolher um doutorado nessa área de culturas contemporâneas, e o termo que eu uso é as cooperativas e associações. Elas parecem que, em todo o trabalho que fazem, procurando a sua legalidade, a sua regularização, elas sobem numa escada rolante que desce. Essa é a minha angústia, o meu sentimento. Por isso, eu caminhei para esse doutorado na linha de pesquisa Epistemes Contemporâneas. Porque eu espero que eu consiga, com a minha tese, formar um arcabouço de conhecimento que eu retorne para a área técnica, porque nós não podemos continuar tratando as cooperativas e associações de catadores como nós tratamos as empresas que têm muito mais recurso. O Estado aqui tem uma lei que isenta as cooperativas e associações de catadores da taxa de licenciamento. Não isenta do licenciamento ambiental, mas sim do pagamento da taxa. Isso no Estado. Então, quando essas organizações procuram o Estado para fazer o licenciamento ambiental, elas não pagam taxa do licenciamento. E isso é uma coisa extremamente importante, por quê? Porque na taxa se leva em consideração o tamanho do empreendimento, né? A extensão, a área em si. Mas nós estamos também no processo, já há uns 2 ou 3 anos, de descentralização do licenciamento ambiental. Então, algumas prefeituras que já têm condição de realizar o licenciamento ambiental local, elas já pegaram para si essa responsabilidade. Só que nesses municípios não existe essa isenção de taxa. No outro dia, eu acompanhei o licenciamento de uma associação aqui no município vizinho aqui de Cuiabá, que é município de Várzea Grande, é aqui na região metropolitana. E essa associação teria que pagar no licenciamento prévio, sendo que são 3 fases de licenciamento, né? Prévio, de instalação e de operação, R$ 17 mil.
Agora eu falo como cuiabano, a hora quando, né? Quando é que eles vão conseguir pagar uma taxa de R$ 17.000 para tirar uma licença dentro de um processo que são 3 e tem muitas outras coisas que eles têm que pagar. Então, é uma coisa inconcebível. Então, eu acredito que nós precisamos ter roteiros. Como eu disse, eu também não abro mão do licenciamento, porque essas organizações elas são importantes socialmente e ambientalmente, mas elas também produzem os seus impactos no ambiente. Por isso eu não abro mão também não abriria mão do licenciamento, mas elas precisam ter algumas isenções pela importância deles. E nós lutamos no Estado para que eles não tivessem essa isenção. Aí nós conseguimos, como eu não sou mais a servidora pública, né, Solange, a técnica da Secretaria de Meio Ambiente, eu tenho ajudado essas cooperativas no sentido de que elas possam ir licenciar no Estado e não no município. Tá? Eu tento estimulá-las a ir para o Estado fazer esse licenciamento para que sejam isentas dessa taxa. Bom, eu estava falando sobre a questão do doutorado. O que eu pretendo com isso? É juntar o meu conhecimento técnico dessa área mais, vamos dizer assim, mais seca, mais pragmática dessa questão do licenciamento, com o conhecimento que eu já estou adquirindo e estou fascinada da sociologia, do estudo de cultura contemporânea, enfim, dessa área, desse curso que é ligado ao Instituto de Linguagem e Artes da Universidade Federal de Mato Grosso. Então, o que eu pretendo é levar essa percepção que eu já estou conseguindo visualizar para essa área técnica, para que nós possamos ver a importância do quanto essas cooperativas e associações elas podem ajudar ao meio ambiente e quanto nós também temos de responsabilidade com essas pessoas que a própria sociedade produz, com um sistema terrível que impõe, que faz com que milhares de pessoas sejam postas num exército, vamos dizer assim, num exército de reserva que pressiona outras pessoas que estão fora do mercado e também jogam para essa total invisibilidade dentro dos lixões em áreas totalmente afastadas. Então, é preciso que tenhamos a percepção de que nenhum profissional pode trabalhar sozinho. A época de se pensar só na engenharia sanitária, só na engenharia civil, dentro desses processos de licenciamento, já deveria ter passado. É preciso que nós percebamos a importância de outras áreas dentro do processo de licenciamento ambiental. E, para isso, é preciso que esse conhecimento resulte nos roteiros técnicos, nos roteiros de licenciamento. Porque, se a gente pega um roteiro de licenciamento, a gente vê lá profundidade de lençol d'água, profundidade disso, distância daquilo,
Mas e a parte social? E a parte cultural? Então, é preciso que isso esteja nos roteiros de licenciamento ambiental, não só nos termos de referência para a EIA-RIMA, mas nos roteiros correntes que ocorrem sem a elaboração de estudos de impacto ambiental. Eu fico assim meia, como que eu vou dizer para vocês, sensibilizada quando eu falo dos catadores, porque eu já vi muita coisa acontecer, muita coisa triste acontecer. Verdade, Solange. A senhora nos esclarece essa posição dos catadores como indivíduos extremamente importantes na sociedade para a construção e operacionalização da política de educação ambiental relacionada também à política pública de gestão de resíduos sólidos. Solange, a senhora nos trouxe questões assim importantes, né, e de uma trajetória, né? Acho que você tem um case, né? Tem uma experiência prática muito segmentada, né, na sua trajetória profissional e agora com novas incursões na sua trajetória acadêmica no doutorado. E eu acho que é importante esse seu olhar para a escala estadual, então de como nós podemos enxergar a gestão dos resíduos sólidos à luz dessa sua experiência, dessa sua trajetória, né? E aí de uma forma geral, e aí tentando, e aí muito mais como uma provocação, uma troca de ideias, um bate-bola, para a gente tentar fazer um movimento à luz dessa sua experiência tão rica nessa escala estadual. Como é que a gente poderia olhar para uma outra escala que é tão diferente, tão diversa, com experiências muitas vezes tão pulverizadas, com estruturas, às vezes, muito complexas ou com níveis baixíssimos ou quase nada de complexidade, que são os municípios. Então, de repente, se coloca para esse ente da federação também dar conta dessa política, e a gente sabe mais de 5.000 municípios no nosso país, um território vastíssimo, né? E todos eles também com essa responsabilidade, né? E com diferentes capacidades estatais, com diferentes percepções da própria política de resíduos sólidos, né? E de repente, a senhora nos traz essa experiência tão consolidada, mas assim que pelo que a senhora nos traz, ela foi sendo construída, né? Ela foi sendo construída dialogando com a política de educação ambiental. Então, não foram feitas de maneira descolada, né? Foi feita em associação. E, de repente, quando a gente traz uma pergunta que para nós também é cara e é importante, como é que os municípios podem fazer isso? O que está posto de desafio, o que está posto de oportunidade? E eu sei que quando a senhora traz isso, não foi fácil fazer essa associação. Não foi fácil fazer isso. Então, eu fico imaginando que para essa diversidade de municípios, com realidades tão distintas, tão díspares, né?
E aí, é claro que a sua experiência, a sua lente, ela tem uma propriedade muito maior para, obviamente, olhar o seu território, né? Mas pensando numa perspectiva mais ampliada, como é que nós poderíamos olhar, sem nominar municípios ou estados, ou olhar municípios, essa relação, desafios, oportunidades, importância da educação ambiental e residencial, porque eu fiquei muito impressionada com a sua fala, sabe? Fiquei muito impressionada e me bateu. Se eu fosse gestora municipal, eu diria que eu fiquei com uma pontinha de inveja e morrendo de vontade que meus municípios tivessem conseguido fazer esse movimento que foi feito à época que a senhora era gestora, e conseguir dar esses passos. Eu sei que não foi fácil, imagino que não tenha sido fácil, mas que dá essa pontinha de invejas. Poxa, a gente conseguiu, estruturou o marco regulatório, todo o ambiente organizacional. Me alonguei, mas assim, eu queria dizer que eu fiquei muito feliz de ouvi-la dizer assim, poxa, a gente lutou, deu certo, e assim, é muito. Tem coisa para fazer. Que coisas são essas? Como é que os municípios podem, o que devem fazer, quais são os desafios, quais são as oportunidades, sabe? O que está posto para os municípios? Então, Mato Grosso tem 141 municípios. Alguns, para nós chegarmos de carro, podemos levar 2 dias direto para chegar a esses municípios. Alguns precisamos ir a outro estado, para voltar por outro estado para entrar no nosso, nesse município. Você imagina, né? Rondolândia, nós precisamos ir a Rondônia, pegar uma outra estrada para entrar novamente em Mato Grosso, para ir ao município de Rondolândia. Então, temos municípios dentro do Pantanal. Aqui nós temos os ambientes Amazônia, Cerrado e Pantanal, com características bem diferentes. Então, nós precisamos conhecer esses ambientes na educação ambiental, com a visão da educação ambiental e com a visão do licenciamento também. Então, essas equipes, primeiro, elas precisam saber, entender o que uma e outra faz e por quê. Né? Por que elas precisam estar entrosadas, porque são trabalhos complementares. Né? Não sei se o complementar seria a melhor palavra, mas são trabalhos que se entrelaçam. Um depende intimamente do outro, para manter, inclusive, o que já foi, o que conseguiu avançar. Já tivemos muitos altos e baixos, essa flutuação depende muito da percepção de governadores, percepção, no nosso caso, do Estado, de deputados, porque nós lidamos com muitos interesses. Você vê, a área de resíduo tramitou em Brasília 20 anos, né, a política nacional de resíduo. Então, a lei federal, você vê, tramitando 20 anos, é muito interesse atrás disso. Né? Agora,
Nós estamos numa nova investida, e agora está saindo, o plano estadual de resíduos. E esse plano estadual, ele vai passar semana do dia 4 de novembro, nós vamos ter a última audiência, que é a audiência estadual. Nós já contactamos todos os municípios do estado. Hoje nós estamos com 136 com o termo de adesão, um trabalho hercúleo para conseguir que 136 municípios aderissem, começassem a participar das discussões desse plano. Outros claramente dizem para a gente não precisa participar das discussões, por que não precisa, né? Nessa experiência agora, fora da SEMA, mas num trabalho ligado ao Estado, sendo realizado pela Universidade Federal de Mato Grosso, eu posso ver também que aquele trabalho todo que nós fizemos anteriormente, parte dele não existe hoje. Por isso que eu digo, depende muito da permanência. E é aí que a educação ambiental precisa ter força, precisa ser valorizada para a permanência, para a continuidade desse trabalho no Estado. Porque os gestores mudam, né? O nosso governador muda, os secretários de Estado mudam, assim como muda também nos municípios. Mas uma experiência que nós estamos tendo agora é de ir até esse município levando experiência de outros municípios. Municípios que já estão mais avançados, como Rondonópolis, Tangará da Serra, Campo Verde. Nós temos um consórcio aqui muito bem estruturado, um consórcio intermunicipal, que é o consórcio Nascentes do Pantanal. Esse consórcio, o secretário executivo do consórcio e a presidente participam das nossas atividades, levando também essa experiência deles. Então, eles acabam distribuindo ou, vamos dizer assim, socializando o conhecimento que eles têm, inclusive os documentos. Então, alguns municípios, então você tem uma lei assim que resolve tal coisa. Isso está sendo bom para que os municípios, enquanto o plano está sendo elaborado, a política, de certa maneira, está sendo reimplementada no Estado. Agora, uma outra coisa que eu chamo bastante atenção é a ligação da educação ambiental com a área de resíduos voltada para a questão da logística reversa. Essa, sim, dessa maneira bem entrosada, pode ajudar aos catadores. E aí eu passo para vocês um estado que tem até uma experiência melhor do que a nossa nisso. Nós estamos aprendendo com eles também, que é a experiência de Mato Grosso do Sul. Eles estão nos passando agora a experiência na implementação da logística reversa, de vários tipos de resíduos. E eu acho que está assim, funcionando muito bem. Nós estamos conhecendo, já tivemos diversas reuniões com eles e estamos adequando ao nosso Estado, junto com o Ministério Público. Tá? Junto com a Defensoria, nós temos promotores conosco. Foi formada aqui também uma
como um comitê no Ministério Público, na Defensoria, para ajudar os catadores. Então, nós estamos muito entrosados. E eu acho que a educação ambiental pode nos contribuir muito dentro da área técnica, com a visão de construção conjunta. Essa visão mais sistêmica das coisas e que tenha metodologia para chamar atenção, a aguçar essa percepção nessas áreas. Né? E uma coisa também é a questão do dinheiro, né? Dos recursos. Então, nós estamos agora tentando implantar no plano estadual nós temos um grupo de trabalho de educação ambiental formado com vários membros do CIEA, né, da Comissão Interinstitucional de Mato Grosso, trabalhando conosco no PES, nas diretrizes ligadas aos catadores e ligada direto à educação ambiental. Né? Então, isso está nos ajudando muito, inclusive no nosso método de trabalho nas outras equipes do plano estadual. Nós estamos sentindo assim, um entrosamento tão grande dentro desse grupo que esse entrosamento está transbordando para as outras equipes das outras áreas, das tipologias de resíduos. E esse trabalho, então, com o Imaçu, se eu não me engano, lá em Mato Grosso do Sul. Nós estamos procurando essa experiência com eles. Decretos, nós estamos adequando ao nosso estado, às nossas características, e está sendo formada agora, então, por isso que eu estou com uma esperança muito grande de que consigamos montar esse comitê, ou essa comissão de governança na área de resíduos. Porque implantar a política de resíduos sólidos, ela transborda a Secretaria de Meio Ambiente, a Secretaria de Saúde, né? Ela é interinstitucional. Então, é preciso que essas várias secretarias, entidades, percebam o seu papel na implementação da política de resíduos, na capacitação dos catadores, na capacitação dos profissionais das outras áreas, mas sempre, né, lembrando como a educação ambiental fazendo todo esse trabalho. Não só como um item dentro do trabalho, mas ela se extravasando pelas áreas, pelos trabalhos das diversas áreas e nos seus vários níveis, como eu falei, das empresas, né? Das indústrias. É preciso que todo esse trabalho seja construído com a metodologia, enfim, os instrumentos que a educação ambiental tem aí disponíveis. Certo, Solange. Nós podemos perceber pela sua fala, sua explicação, que a gestão de resíduos sólidos anda de mãos dadas, né, com a educação ambiental. Uma depende da outra para viabilizar o seu funcionamento. E aí, a senhora nos colocou a questão dos desafios, principalmente relativos à disponibilidade de recursos e a questão do reconhecimento dos catadores, que exercem um importante papel para a viabilização, tanto dessa prática da gestão de resíduos sólidos, como também
para que possa ser canalizada até mesmo a educação frente à sociedade, do papel deles dentro da própria política de gestão de resíduos sólidos, como também para que a sociedade visualize e aprenda com essas ações por eles praticados, né? Você também nos mostrou como que as políticas públicas de gestão de resíduos sólidos podem ser potencializadas nos municípios, a partir principalmente do compartilhamento das práticas e conhecimentos, experiências entre os municípios, como o exemplo do consórcio que você nos falou. É muito interessante, muito importante essa abordagem. E você tocou também no ponto da logística reversa, né, como uma prática que também pode auxiliar na gestão dos resíduos sólidos. Foram muito esclarecedores, importantes as suas colocações, e também nos trouxe, como a professora Glenda indicou, casos, né, indicação de casos de sucesso colocados na prática dos municípios dentro do Estado. A senhora me lembrou, na sua fala, uma coisa que eu pensei em falar e não falei, de que, com a revisão agora da nossa lei, nós pretendemos incluir num artigo que as multas, as tarifas que sejam arrecadadas com relação aos resíduos sólidos, que elas sejam canalizadas para a área de resíduos. E que nessa regulamentação, aí nesse artigo que a gente tenha incisos que já deem norte para a regulamentação, fortalecendo a educação ambiental. E aí nós estamos também apresentando em vários locais, né? Fomos em várias indústrias, universidade, tivemos audiência pública. Nós temos o site do PES Mato Grosso, ligado ao site da UFMT. E aí ela vai passar, então, para se tornar lei, né? O plano tem que ser transcrito numa lei que tem que passar pelo legislativo. Excelente colocações, professora. Eu fiquei pensando o tempo inteiro na sua fala, né, o quanto os gestores públicos têm esse poder, né, de afetar diretamente as pessoas, tanto positivamente quanto negativamente, né, sabemos. Então, de forma geral, quais recomendações a senhora deixaria para os gestores públicos municipais no sentido de fortalecer essas ações? O que eles deveriam fazer, por exemplo, o que eles não poderiam deixar de fazer dentro das obrigações que eles têm, dentro dos recursos que eles conseguem ter acesso? Bom, eu digo que essa área de resíduos abraçada à educação ambiental é extremamente importante em vários aspectos, não só como um território ambientalmente sustentável, onde esse município pode se mostrar para o mundo, e é uma coisa interessante para os gestores, né? Mas o quanto também eles evitariam gastar, por exemplo, até na própria pandemia agora. Então, nós temos um trabalho desse bem feito, estruturado, a base da saúde pública, da saúde ambiental, do controle de doenças. Nós estamos tendo agora, e vamos ter mais ainda, a recrudescência de várias doenças por vetores ou por mau gerenciamento de resíduos, né? Não só com relação à dengue, mas com relação a muitos outros mosquitos. Sabemos que está existindo um processo
evolutivo dessas espécies que possibilita com que eles se utilizem de outros ambientes. Olha, há muitos anos, quando eu comecei a estudar entomologia médica, só se pensava em Anopheles darlingi, que é o principal vetor de malária na região norte, do paralelo 13 para cima e mais para o interior. Só se pensava no desenvolvimento e na manutenção da endemia nessas áreas malarígenas, primeiramente pela presença do Anopheles darlingi e o Anopheles albitace mais para o litoral, para áreas mais salinizadas. E hoje nós estamos vendo que esses vetores podem estar em outros lugares e outros vetores que seriam secundários estão tomando posição de primário numa região onde não se pensava nisso. E outros mosquitos que se criavam em coleções de água, grandes coleções de água, que estão aí, pela densidade desses mosquitos, se criando em recipientes que são resíduos, né? Se desenvolvendo todo o seu ciclo aquático nesses ambientes quando eles acumulam água. Então, cuidar dessa área com essa interface, com o fortalecimento da educação ambiental, é a base para a saúde pública, para a saúde ambiental e para a saúde pública. Nós não podemos pensar na doença, nós temos que pensar na manutenção da saúde, em trabalhos preventivos, mas preventivo do ponto de vista técnico, né? Não dentro de um empirismo aí que a gente está observando atualmente. Então, esse recado que eu daria para os gestores municipais, para quem está nessa área, né? E também pensar nas possibilidades dos aterros, porque eu falo aterro, porque às vezes a gente pensa assim na educação ambiental. Por que eu vou falar em aterro? Se eu posso, primeiro, não regerar, se eu posso, o que está gerado, reutilizar, reciclar, mas nós temos ainda muitos resíduos que não podem ser reciclados, não podem ser reutilizados, eles têm que ir para a disposição final, né? Que é um aterro sanitário, um aterro industrial. E resolver esse problema, a melhor forma talvez seja o consorciado, os aterros consorciados. Mato Grosso tem consórcios muito grandes. Hoje, no plano estadual, nós pensamos não da divisão dos consórcios como eles estão, mas na divisão deles com relação ao gerenciamento, como áreas territoriais ótimas dentro do consórcio já estabelecido. Essa pode ser uma solução. Se pensar na logística dentro do consórcio, vamos dizer assim, desse território maior, mas, no caso da estação de transbordo, da estação de recebimento, de reciclagem do próprio aterro, ser esse consórcio, vamos dizer assim, ser subdividido em áreas que a gente pensa, eu chamo de áreas territoriais ótimas com relação ao resíduo. E pensar, né, na logística dentro do consórcio geral, com relação às rotas de resíduos. Eu acho que
Isso poderia dar um aumento de escala nos valores, inclusive, do resíduo que vai ser vendido. Tá? Então, esse é o meu pensamento. Muito obrigada para vocês. Muito obrigado, professora. A senhora acrescentou muito, agregou muito, principalmente com suas experiências práticas, né? Mostrou bem os desafios, que a gente sabe que não são poucos, e principalmente quando a senhora falou sobre a educação para adultos, a educação ambiental para chegar em adultos, como ela é complicada, né? Eu não tive como fugir de lembrar da ativista sueca Greta Thunberg, em que ela falou justamente essa semana sobre os adultos, né? A gente sabe que adulto não é no sentido literal, mas muitas vezes o adulto que acabou deixando de lado um pouco aquela coisa assim de tentar, de usar a criatividade, de pensar e repensar sistemas, né? Ela fala sobre que os adultos às vezes acabam complicando muito coisas que seriam fáceis, como ela percebe isso dos adultos. E eu acho que a educação ambiental tem justamente esse papel muito importante, né, de trazer de volta essa coisa que muitas vezes o adulto acaba perdendo, como a senhora falou, por tantos problemas sociais, né? Principalmente num país como o nosso, com tantas vulnerabilidades. Então, eu achei bem interessante. E interessante isso também sobre o quanto esses gestores têm papel importante, né, em mudar vidas, em tudo que eles fazem, afeta diretamente as pessoas. Mais uma vez agradeço, passo a palavra para as professoras que quiserem colocar mais alguma complementação. E obrigado. Obrigada a você, Lucas. E me desculpa, sua paciência foi decisória. Imagina. Solange, gostaria também de agradecer a sua participação, pelos esclarecimentos. Como o Lucas ressaltou, a sua experiência prática foi bastante enriquecedora, esclarecedora, dentro do contexto de que nós trouxemos aqui do tema da educação ambiental. Então, é muito boa a tua participação aqui conosco e agradecemos novamente a tua participação. Ok. Muito obrigada a vocês. Professora, uma vez mais, agradecer pela disponibilidade, né? O fuso, né? Então, de todo modo, né, a despeito de qualquer coisa, o fuso não impediu que nós nos encontrássemos, né? Que nós pudéssemos aprender muito com a senhora, com a sua experiência. Não foram poucos os momentos que podemos perceber a senhora bastante emocionada, né, sensibilizada. Acho que é um tema, na verdade, são temas muito caros, né, para a senhora. Acho que faz parte da sua história de vida, né? Acho que lhe constitui enquanto, não só enquanto profissional, mas acho que enquanto sujeito, né? Então, é muito bom, é muito enriquecedor ouvi-la falar, né? E dá para perceber, acho o, que a senhora ainda tem muito a contribuir, acho que não só com a academia, né, nessa sua nova fase, né, no doutorado recém-iniciado, né, com aquele gás todo de querendo dar conta da minha tese, né, de várias questões, né, acho que sempre a preocupação com o outro, né, nesse caso os catadores, e também esse esforço de continuar contribuindo com a, com a gestão pública, né, então, né, a participação na elaboração do plano estadual. Então, como eu brinquei no início, né, uma vez gestão, sempre gestão, né, é difícil sair. Então, agradecer muito pela oportunidade do diálogo, do aprendizado, que a senhora possa continuar, acho que servindo acho que de referência, de farol para outras pessoas, sabe? Que tenha força para continuar
na luta. Acho que é um tema, uma vez mais, caro e, pelo que eu pude perceber, tem pessoas que ainda precisam da sua luta. Então, acho que força para continuar na jornada. Ela é difícil, tem avanços, tem retrocessos, mas acho que vale a pena. Vale a pena continuar. E o projeto ele está aberto, continua à disposição e obrigada por ter aberto um pouco da sua agenda, né, em toda a assistência de Lucas. Que bom que a senhora pôde estar aqui e seja sempre bem-vinda. Tá? Oh, muito obrigada.